Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Esse é o terceiro e último capítulo do mês de Setembro, e agora nós vamos falar dos spin-offs e derivados, mas só aqueles que levaram a assinatura em braille. Está no ar mais um episódio de História Revista. Spin-offs e derivados, quando as séries se dividem para conquistar, pelo menos na teoria. No caso da SEGA temos ótimos exemplos, que vamos começar com um dos seus grandes clássicos, Golden Axe, lançamento de 1989 para o Flipper e em seguida o Mega Drive, Master System e computadores. Suas duas sequências foram exclusivas do Mega Drive e nos spin-offs temos um número considerável de lançamentos. Começaram em 1991, quando chegou ao Master System o Golden Axe Warrior, e ao mesmo tempo o Game Gear recebeu o Axe Battle, a Legend of Golden Axe. Ambos mudaram de porrada de rua, ou melhor, mudaram de porrada no vilarejo para RPG. Ou melhor ainda, mudaram para cópias descaradas dos dois Zeldas do Nintendo. O do Master System é bem como ficou o primeiro jogo, e o Game Gear ficou mais de ação, justamente como o segundo. Eles só não foram bem recebidos. O povo percebeu que esses jogos eram cópias e muita gente não gostou disso. Quem foi lá, rompeu a barreira e deu uma chance para esses dois jogos, acabou que percebeu que eles não eram grande coisa também. Acabou marcado pelo público e pela crítica por algumas notas baixas. E se com esses dois não acertaram, no próximo eles já voltaram às origens. Em 92 teve a volta para o Flipper com o Revenge of Death Adder. Novamente porrada no vilarejo com o estilo clássico em máquinas que podia jogar 2, 3 ou 4 ao mesmo tempo. Os 4 personagens são inéditos, tem lá no meio o anão Dirius, que ele tá sempre nos ombros do gigante, mas ele mesmo não é controlado. Parece que é bem legal esse, como qualquer jogo que dá muita gente ao mesmo tempo, que se dá ao respeito, esse modo vira uma grande bagunça com todo mundo tentando bater em todo mundo ao mesmo tempo. Vai ver, essa é a verdadeira graça desse jogo. Só lançaram pro Flipper e nunca para nenhum sistema caseiro. Coisa diferente do próximo lançamento, que foi em 94. Golden Axe The Duel, primeiro no Flipper e depois no Saturno. Um jogo criminosamente obscuro. Pela sua própria época, foi normal apostar nesse estilo luta 1 contra 1. E não ficou de todo ruim, o pessoal precisava ver mais esse jogo por aí. Até mesmo porque, se for para falar de ruindade, a exclusividade disso é o próximo. Golden Axe Beast Rider, lançamento de 2008. PlayStation 3 e Xbox 360. Nesse aqui jogamos com a Amazona, a Tyrus Flare, e a história tem cara de ser antes do primeiro Golden Axe. Como diz o título, as feras são o seu meio de transporte de um lugar para o outro. E sempre tem no meio do caminho um segmento de briga. É possível que muita gente tenha se interessado pelo fato que ele levou uma censura alta por conta da violência e de algumas coisas de nudez que tem no meio. Só que o jogo não vale esse incômodo, ainda mais depois que inventaram o Google e a regra 34 da internet. Passe longe dele. Agora seria a vez de falar do Shinobi, mas todos os seus jogos principais e derivados já foram mostrados lá no especial dos ninjas. Foi mais ou menos meia hora de pesquisa e digitação que tive que apagar tudo por causa disso. Tinha esquecido que já fiz esse episódio. Então convido todos a assistirem esse depois que acabarem de assistir esse aqui. Além do Shinobi, também tem os outros ninjas dos videogames para ajudar nessa brincadeira. Bom, continuando então com coisas da SEGA. Outra série que tem os seus derivados é o House of the Dead, que também já foi falado anteriormente lá no primeiro que tratamos de spin-offs. O link tá aí também. Se não tem esses dois, quem é o próximo aqui? Virtua Fighter, o pioneiro. Os lutadores poligonais que inauguraram a luta em 3D em grande escala. 5 jogos fazem a série principal, que entre esses jogos podemos apontar lá no primeiro, que ele ganhou a versão Remix. E esse jogo em alguns lugares do mundo vinha de graça na caixa. Mas em outros ele foi mandado também de graça para todo mundo que preencheu aquela cartinha que vem junto do manual do videogame. Esse pessoal se tornou membro do Clube SEGA, que recebeu essa versão de presente, e também teve um lançamento limitado no Flipper. E quando a série completou 10 anos, apareceu uma versão no PlayStation 2 que podemos chamar de Desmix. Eles voltaram com os gráficos para o estilo original, caixa de sapato, mas colocaram também os personagens que entraram para o elenco do jogo ao longo da série. No geral, eles só fizeram mesmo melhorar os gráficos e ajustar alguns pequenos detalhes que tinham sumido do jogo original. Aqui no Remix, no geral, eles só fizeram melhorar os gráficos e ajustar alguns pequenos detalhes que tinham cortado na versão original.
Que é aquela história. Eles queriam lançar o jogo junto com o Saturno, mas tiveram pouco tempo, e era mesmo pouco tempo para fazer uma conversão do Flipper. E deu que o jogo não ficou em 100%. Depois desse, teve o segundo, que recebeu uma versão 2.1, uma atualização que diz que fez muita diferença, mas ainda é Virtua Fighter 2, então ele não conta. E quando chegou o terceiro jogo, lançaram depois a versão Team Battle. Nós podemos jogar o modo normal de 1 contra 1 e esse outro que são de times 5 contra 5. Quem perde sai e o time que esvaziar primeiro perde. Ele acabou sendo um dos títulos do lançamento do Dreamcast também, mas não ficou tão bom quanto o do Flipper. E foi por pura incompetência da galera da Genki, que foi a produtora que cuidou disso. O Dreamcast tinha pelo menos 3 vezes mais poder do que a placa Model 3, onde fizeram o jogo. Como é que os caras vão lá e fazem um jogo ruim desse jeito? Mas esses são pequenas modificações do jogo original, não chegam a ser exatamente um spin-off. Só que Virtua Fighter tem eles, vamos ver quais são os de verdade aqui. O primeiro se chamou Virtua Fighter Mini, que também é conhecido como Virtua Fighter Animation. Foi um jogo bem simpático e uma conversão muito bem feita de 32 para 8 bits, é muita coisa mesmo. O seu modo história acompanha o do anime que lançaram na época. E um tempo depois, lembro que a Tectoy converteu esse jogo para o Master System, e mais uma vez ele conseguiu ficar pior do que ele era no portátil. Temos que lembrar que isso foi anos depois da SEGA já ter descontinuado o Master System lá fora, e meio que a Tectoy estava sozinha nessa. Ganharam autorização para poder fazer esse tipo de modificação nos jogos e o resultado foi esse. Mas de acordo com algumas pessoas, esse jogo não é tão ruim quanto o próximo. Virtua Fighter Kid. Primeiro fizeram uma promoção e depois ele virou o jogo oficial. Pegaram o segundo Virtua Fighter e diminuíram tudo. Os personagens viraram esse negócio SD e os cenários e as músicas entraram no tema também. Tá tudo como se fosse o mundo das crianças. E a ideia era entregar para as crianças que fossem um tanto pequenas. Isso primeiramente seria ilegal, porque a sua classificação é para adolescentes. Mas caso tivesse um adulto por perto, aí sim poderiam escolher entre jogar com o controle mais fácil, que tem os combos pré-programados, ou então os controles normais como eles já eram no Virtua Fighter 2. A imprensa não recebeu muito bem esse lançamento no Flipper, mas no Saturno ele até que era uma boa ideia. O Virtua Fighter 2 fez tanto sucesso que seria esquisito se não fizesse alguma coisa do tipo. Se ficou ruim já é outra história, e não ficou. Com certeza isso foi uma coisa bem mais válida do que a série Virtua Fighter CG Portrait, em que eles lançaram um CD para cada personagem. E dentro do CD, a única coisa que tinha era um longo clipe com a sua música tema e imagens CG de alta qualidade, que é o tipo de coisa que só quem é fã vai gostar mesmo. E olha que nessa história de fazer os CDs com as fotos, eles fizeram as versões adultas e as kids. Tem ainda mais um que podemos colocar aqui. Virtua Quest, 2004, PlayStation 2 e GameCube. Ele conta a história de um garoto nesse mundo que as pessoas usam o seu tempo livre para passear por esse mundo virtual. E aí acontece uma aventura em que o jogador encontra as almas dos lendários lutadores virtuais e se torna um guerreiro no meio do processo. E tem ainda mais um que podemos colocar aqui, também como crossover da família SEGA, não só como spin-off, foi esse lançamento do Saturno de 1997. Em Fighters Megamix a mistura começou quando colocaram a galera do Virtua Fighter contra a do Fighting Viper. E depois vem os convidados, que dá pra ver que são bem aleatórios. Bean e Bark são do Sonic Fighters. Janet é do Virtua Cop 2. Esse aqui é o Hornet, o carro do Daytona. Akira e Sara crianças que são do Virtua Fighter Kids. Hensha Hero, que é desse jogo antigão do Mega Drive. E por último, o Siba, que é um lutador árabe que apareceu nas fotos do protótipo do Virtua Fighter 1. Isso é coisa rara mesmo. Ele acabou descartado quando o jogo foi lançado. Também tem o mais do que famoso Pepsi Man, que volta só na versão japonesa do jogo. Ele tinha aparecido só no Fighting Vipers também. E tem esse personagem original que é o famoso feijão saltador mexicano que falavam nos desenhos. Também tem um pedaço de carne e essa árvore que faz parte da marca da AM2, a produtora que fez o jogo. É uma seleção bem curiosa que sozinha já faz a parte de valer a pena conferir o jogo. Mas também ajuda muito ser um jogo excelente, por isso que tá aí a recomendação. O que não recomendo é o Virtua Fighter vs Tekken do Mega Drive, que é uma ROM de um jogo não oficial, então ele não faz parte do episódio de hoje. O Fighters Mega Mix acertou exatamente no ponto de que ele não foi simplesmente juntar essa galera. E também não foram lá e criaram um sistema de jogo totalmente novo.
E também não vieram com o negócio de botar lutas em time também. Da parte do Virtua Fighter, eles começaram já pegando a mecânica do 3, o terceiro jogo, que falavam que ia sair pro Saturno, mas quando eles viram que ele não tinha capacidade, cancelaram. Mas não é por isso que vão deixar os elementos de fora. Uma das coisas que entrou foi o botão de desvio que tinha nesse jogo. E também tinha lá 2 personagens novos, que era uma mulher e o lutador de sumô. Os movimentos da mulher foram colocados na Janet do Virtua Cop 2. Então, tecnicamente, ela tá lá, só que não tá. Os caminhos do modo arcade também são temáticos e mostram um final de acordo com isso. O que é um pouco do esquema do Tekken, de que nós vamos jogando e cada vez que zera aparece um personagem secreto. Isso também acontece aqui, e vai garantir a diversão do modo single player. Se for multiplayer então, aí temos um jogo que a diversão é infinita. Nos seus modos tem como cair do ringue, como no Virtua Fighter, ou então as paredes do Fighting Vipers. Ou misturar as duas coisas, ou então chão infinito, como é no Tekken. As opções são inúmeras, e esse jogo é muito bom mesmo, acreditem. Também vai para a parte dos recomendados esse. E como não poderia faltar quando se trata da SEGA, nós vamos ter uma parte com o Sonic também. Então o primeiro que realmente veremos agora é o Sonic dos arcades, lançado em 93. Até 3 jogadores ao mesmo tempo. Podemos escolher o dono da série, o Tatu Mighty e o Esquilo Rei. O controle é feito por uma trackball, uma bola que é rolada e é um controle analógico, e por causa disso a emulação desse jogo é complicada e ele nunca foi relançado oficialmente. Tentaram, mas resolver esse controle é uma parte do problema até hoje. O Sonic ainda tem mais um no Flipper, que foi lançado em 96, Sonic the Fighter. Usava a placa Model 2 e não conseguia entender bem o que tinha dado na SEGA para eles atirarem para todos os lados desse jeito. E curiosamente, o único que seria da série principal acabou cancelado. A ideia não é de toda ruim. O que eu me importo é com a execução e o resultado final, e aqui nenhum dos dois deu muito certo. Os gráficos estão bem bonitos e bem coloridos, como é o mundo do Sonic mesmo. Mas a jogabilidade ainda estava muito parecida com Virtua Fighter, só que piorada. Isso aí não combinou mesmo. Depois de luta, teve um no Game Boy Advance em 2003 que se chamou Battle. E teve mais um do arcade que foi lançado em 2013, que ele tem essa esteira e serve para fazer exercício. Eu acredito que não se enquadre na ideia do programa, então nós vamos pular esse aí. Só que ainda no tema arcade e lançado para jogar em casa teve o Sonic Spinball, em que o Sonic foi lá na base do Dr. Robotnik e deu de cara com esse sistema de segurança todo baseado em pinball. E acabou que ficou um jogo bom. Ele não era excelente como os outros jogos que lançaram na época, mas ele vale uma jogada. Continuando com os consoles, vamos encontrar no 32X o Knuckles Chaotix. Aqui nós temos o Knuckles antes de começar a tomar bomba e ele tem 4 amigos que vão lá nessa aventura. Inventaram esse esquema que são 2 personagens ao mesmo tempo que estão ligados entre si pelas argolas que carregavam. E eles podem usar para trazer o outro jogador para perto e evitar que ele caia em buracos ou então desenvolver velocidade se não tiver espaço para correr. E imagino que eles tenham se inspirado na jogabilidade do Donkey Kong do Super Nintendo, que tinha aquela onda de pegar o outro jogador e jogar lá pra frente. Aqui nesse jogo eu nunca entendi como é que isso funciona e nunca consegui jogar esse negócio direito. Teve uma versão para PC e também vai para a lista daqueles que nunca foram relançados em nenhuma coletânea ou coisa do tipo. Por essa época o Dr. Robotnik também foi cuidar dos seus próprios assuntos. Baseado na história do desenho, eles lançaram Mean Bean Machine, que na verdade não é um jogo do Sonic em nada. É só uma localização em cima do Puyo Puyo. Aquela velha história de colocar a marca no produto para agregar o valor, aí ele pega carona na fama e garante mais vendas a mais. A Nintendo fez a mesma coisa no Kirby Avalanche, que saiu pro Super Nintendo. Mas independente se tu vai jogar esse, o Kirby ou o Puyo Puyo original japonês, esse é um jogo excelente que merece uma visitada. E ainda tem mais. Tails saiu para cuidar dos seus próprios assuntos também e ganhou 2 jogos, Sky Patrol e Tails Adventure, ambos de 95 no Game Gear. Também recebeu os 2 Sonic Drift, corrida com kart que pelo jeito foi preciso alguém chegar lá e apontar pro detalhe que é a turma do Sonic, do Art Process, os caras que alcançam 500 km por hora correndo a pé. E aí alguém colocou a mão na consciência e fizeram o Sonic R, que foi isso, cenário 3D com exploração enquanto acontecia uma corrida. Não foi bem recebido pela crítica e pelo público, e deu que depois aconteceu o cancelamento do Sonic Extreme, que seria um jogo em 3D desse mesmo jeito. Uma das coisas que não tentaram
ou então não conseguiram esconder, foi como o Sonic R também foi um teste de como fazer uma mecânica do Sonic em 3D. E isso foi uma das coisas que não ficou tão legal. Eles fizeram os bonecos se movimentarem como se fossem veículos, mesmo quando eles estavam parados. O que significa que eles não podiam simplesmente se virar para uma direção e começar a andar para lá. Com essa jogabilidade a coisa não vai para frente mesmo. Depois disso, teve uma leve pisada no freio dos lançamentos até que vieram os jogos do Dreamcast da série oficial. E foi aí que voltaram os derivados também. E essa sequência de jogos ou são muito bons ou extremamente ruins. E isso é uma regra que infelizmente continua funcionando até hoje. O primeiro aqui foi Sonic Shuffle, que foi uma tentativa de clone do Mario Party, que quem se arriscou a jogar esse negócio achou um jogo mal feito, mal acabado, e com uma promessa de jogo pela internet que não veio no pacote. Em 2005 teve Shadow the Hedgehog, um porco-espinho desenvolvido em laboratório que apareceu como um dos vilões lá no Sonic Adventure 2. O cara ganhou os seus fãs a cada aparição e aí ele ganhou esse jogo. Infelizmente ele está no lado ruim da balança. Depois desse acredito que podemos seguir com os dois Sonic Rivals. São exclusivos do PSP que eram em 3D, mas a jogabilidade ficou no 2D. E ele não é a volta para a aventura tradicional. Isso aí ficou com o Sonic Rush no DS, que é um jogo ótimo. Esse aqui é uma corrida entre dois personagens que ganha quem chegar primeiro no chefe e destruí-lo. A ideia da corrida estava em alta e aí eles vieram com Sonic Riders. A disputa agora foi sobre skates flutuantes no estilo De Volta para o Futuro. Uma grande ideia, de novo vai saber porque foi que eles botaram o pessoal do Sonic nisso, sendo que a pé eles são muito mais rápidos. E não foi um jogo tão bem executado. Teve uma sequência que melhoraram um pouco, mas ainda não estava no nível de um jogo que o Sonic merece. Ainda chegaram a lançar um terceiro chamado Sonic Free Riders, que é exclusivo do Xbox, porque tem que ser jogado com Kinect. Só que ainda era quando o acessório estava muito no começo e o controle tá horrível, passe longe dele. E aí até agora nós podemos ver que o Sonic teve jogo de pinball, corrida, luta. Tá na hora do RPG então. E foi o que fizeram. Sonic and the Secret Rings, exclusivo do Wii lançado em 2007. A sua história é baseada nas 1001 Noites e um sistema de experiência que habilita novos ataques. Isso aí qualquer RPG faz. Vamos continuar então com a sequência do RPG. Sonic and the Black Knight, também só no Wii, lançado em 2009 e agora baseado no mundo do Rei Arthur. Agora devia entrar uma piada com alguma coisa de literatura brasileira, mas isso eu vou deixar para vocês aí. Usem o espaço dos comentários para isso. Enquanto vocês escrevem, vou ver aqui os últimos da listagem. Sonic Pinball Party do Game Boy Advance, 2003. E ainda tem o Sonic Chronicles pro DS em 2008. É um RPG que foi feito pela BioWare. Olha só. E aí vieram aqueles de corrida infinita que nós vemos tanto para celular e tablet. E no momento estamos no aguardo do Sonic Boom, que além do jogo ele vai ser também uma série animada para TV. Agora vamos fechar aqui o terceiro capítulo do mês Sega Tempo, os spin-offs e derivados. Contem aí uma semana até a quarta e última parte, que vale lembrar que quem ajuda lá no Patreon já vai poder assistir na segunda-feira. Caso seja de seu interesse, o link está aí embaixo. Caso prefira ajudar de outra forma, tem curtida, compartilhada, comentário, seguida, outra compartilhada, assinada no canal, mais uma compartilhada para todo mundo, desligar o adblock, clicar nas propagandas e aquelas coisas todas que podem ser feitas com esses links que estão aí na parte de baixo. Agora vai um agradecimento por vir aqui nos assistir novamente. Um abraço a todos e até a próxima.